Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje para entender melhor o funcionamento do nosso corpo e podermos aprender a lidar com as emoções que ficam presas no nosso corpo. Nós vamos usar do conhecimento de William Reich, que ele nos ajuda muito a poder compreender como as nossas emoções elas acabam ficando presas no nosso corpo, em determinadas regiões do corpo. Ou seja, a mente e o corpo não têm uma divisão rígida. Mente e corpo estão intimamente relacionados, intimamente ligados. Então, as repressões que nós sofremos, seja para evitar ansiedade, para evitar raiva, ou para evitar a sexualidade, a realização sexual afetiva, elas acabam ficando depositadas no nosso corpo, em certas regiões. E a partir daí, essas repressões acabam produzindo sofrimento no nosso corpo e sofrimento na nossa mente, é claro. O nosso corpo ele tem a memória da nossa história. Então nós vamos esculpindo o nosso corpo a partir da nossa própria história de vida. E muitas vezes nós vamos encouraçando esse corpo, tornando esse corpo rígido, na medida em que a nossa mente vai ficando rígida também. Portanto, aprender a lidar com o corpo, aprender a soltar esses pontos de tensão é fundamental, porque quando você mexe com o corpo, você está mexendo com a tua própria mente. Observe uma coisa interessante. O Reich, ele mostra para nós que esses anéis, não é? Essas regiões aonde vão se alojar as nossas repressões, as nossas tensões, aquilo que nós queremos segurar dentro de nós, de alguma forma, sem tomar consciência, sem lidar com o nosso emocional, ele fica preso em certas regiões corporais e segue uma ordem de alguma forma. Um anel importante, o primeiro anel importante para você considerar é o anel ocular. Então, na região dos olhos, quando uma pessoa sofreu muitas repressões, até mesmo dentro de casa, vocês sabem disso, a mãe diz assim: você não pode ficar olhando tudo, você é um menino ou uma menina muito enxerida, você quer ver tudo, onde já se viu. Né? Crítica muito grande, querer passar desapercebida muitas vezes, a gente vai criando couraças nos nossos olhos e uma certa imobilidade na nossa testa. A partir daí, a expressão da criança, que isso vai se traduzir na vida adulta, sem dúvida nenhuma, passa a ser meio vazia. E é como se cria-se nessa região uma máscara rígida, parada, aonde há um acúmulo de tensão. É muito importante a gente forçar a expressão. Então, alguns exercícios que o Reich propõe é que nós possamos abrir os olhos como se estivéssemos com muito medo, a fim de mobilizar as pálpebras, a testa, para forçar uma expressão emocional. Esse estímulo ele começa a relaxar essa região
do acúmulo de tensões e fazer movimentos circulares com a nossa vista, com os nossos olhos, olhar de um lado, olhar para o outro lado, movimentar os olhos. Porque a gente vai criando uma rigidez, é como se a gente só pudesse ver determinadas coisas e outras coisas a gente não pudesse olhar. Uma outra região que o Reich também fala é essa região oral, que inclui os músculos do queixo, da garganta e a parte de trás da cabeça. O maxilar ele pode ficar excessivamente preso ou frouxo. As expressões emocionais relativas ao ato de chorar, morder, a raiva, gritar, sugar, fazer caretas são inibidas por este segmento. Isso muitas vezes vem lá da tenra idade. Críticas ao fato de você estar chorando, né? Ao fato de você estar sentindo raiva. Isso tudo, essa energia, ela pode ficar presa nessa região. E o que ele foi verificando é que o acúmulo de energia presa acaba gerando adoecimentos importantes nas regiões. Tanto que ele tinha, inclusive, hipóteses de que essa energia concentrada ela poderia, inclusive, gerar problemas de tumorações, de câncer, etc. Quando não, problemas constantes na garganta, não é? Como faringite, laringite, outros problemas. Portanto, é muito importante que a gente tome consciência desses pontos de tensão. Agora nós estamos falando dessa região oral, e a pessoa possa procurar relaxar essa região, tocar nessa região, sentir os pontos de tensão, deixar fluir se tem vontade de chorar. Não é? E você vai notar que conforme você toca essas regiões, entra em contato com essas regiões, às vezes aparecem emoções, coisas que nós vivemos lá atrás e que ficaram presas, como uma memória que ficou contida nessas regiões. Outro ponto importante que nós precisamos compreender também é o anel cervical. Inclui os músculos profundos do pescoço e também a língua. Essa couraça está muito associada, como a anterior que nós falamos, mas de uma forma até mais profunda, a contenção da raiva e do choro. Então, a pressão direta sobre esses músculos profundos podem ajudar, né? Você pode fazer essa pressão de uma forma indireta, através do gritar, através do vomitar, através de buscar, de alguma forma, movimentos que liberem essas regiões. E você vai notar um estado de relaxamento. Você já percebeu que quando você, às vezes, vomita, você tem uma ânsia muito forte, você relaxa a musculatura e você tem um relaxamento, parece que geral. Você consegue sentir um alívio muito grande. É porque a gente está mexendo nessas áreas aonde aconteceram acúmulos de repressão. Outra região importante é a região peitoral, torácica, não é? Esses músculos longos do tórax, dos ombros, toda essa caixa torácica, não é? E aí você vai ter desdobramentos nas mãos e nos braços. Isso também é utilizado, o tensionamento dessas regiões, para inibir o riso, a raiva, a tristeza, o desejo,
vocês sabem da grande associação que existe dessa região do tórax próximo ao coração e as emoções, a afetividade, né, que fica preso, tanto que muitas pessoas chegam a dizer: eu sinto como que um nó aqui, eu sinto como que uma pressão no tórax, parece que tem algo, tanto que a angústia se manifesta muito nesta região. Aqui é muito importante você fazer um treino de respiração, não é? Você tentar converter a respiração mais para o diafragma, uma respiração ritmada, tirar essa respiração rápida, torácica, mas fazer uma respiração profunda envolvendo o diafragma. Bater os braços, às vezes rasgar objetos, não é? Isso ajuda, de alguma forma, você liberar essa energia que está presa. Então, alguns movimentos com braços, alguns movimentos com as mãos, eles permitem você liberar muita coisa que está presa. O importante é que quando você faz exercícios para relaxar o tônus muscular dessas regiões, você possa tomar consciência das emoções que estão associadas. No diafragma, estômago, não é? O plexo solar, existem órgãos internos e músculos ao longo dessas vértebras torácicas. E aqui também existe um acúmulo considerável, não é, de pressão, de tensão que vai se acumulando. Então, esse expirar e inspirar, a respiração aqui, pode ser um mecanismo muito importante para você colocar para fora raivas que foram acumuladas ao longo da sua vida, soltando, né? Então, e se você prestar atenção, na medida em que você estimula o diafragma, como todos os anéis, você vai notar que muitos sentimentos, emoções, lembranças podem surgir. Outro anel que o Reich observou é o chamado anel abdominal, que inclui esses músculos abdominais e os músculos das costas. Aqui nós temos a tensão nos músculos lombares, que está muito associada ao medo do ataque, né? O medo de que eu possa sofrer um ataque, inclusive um ataque vindo das costas. E aqui ficam emoções inibidas, muitas vezes de rancor, de mágoas acumuladas. E então, você procurar liberar essa tensão muscular que se acumula nessa região lombar, não é? Nessa região abdominal, com exercícios de relaxamento, com toque, percebendo, tomando consciência dessa tensão, procurando liberar essa tensão. E na medida em que vier essas sensações de raiva, de rancor, de mágoa, você ouvir, deixar isso vir, tomar consciência, não é? Isto vai te ajudar poderosamente. O anel pélvico é o último anel que Reich também estudou e que aqui estão ligados aos membros inferiores,
É como se a pelve fosse puxada para trás quando há uma grande repressão. Os músculos glúteos, eles chegam a ficar muito tensos e doloridos. É como se a pelvis ficasse morta e assexual. Não é? Essa inibição da região da pelvis, essa repressão na região da pelvis, acaba impedindo que a pessoa obtenha o prazer o orgasmo, inclusive orgástico. E muitas vezes aí ocorrem inibições também de ansiedades, da raiva, né? E é muito importante exercícios nessa região, mobilizando a pelvis, às vezes até exercícios como se você estivesse simulando chute os pés, né? Repetidas vezes. Isso vai como que liberando essa tensão que ficou acumulada. A ideia básica do Reich é que nós precisamos soltar essa musculatura que ficou tensionada, né? E além de soltar a musculatura, nós precisamos também ter uma respiração relaxante, uma respiração que libere todo esse tensionamento no nosso corpo. E terceiro ponto, você tomar consciência, ouvir as emoções, que conforme você mexer com o corpo, você vai estar ouvindo emoções interiores, se você prestar atenção, se você não desconsiderar. Conforme você mexe no corpo, lembranças remotas, muitas vezes da infância, elas tornam a vir. E só o fato de você tomar consciência, você poder ficar como um observador, no sentido assim, de conscientizar. Sim, eu passei por uma raiva, eu senti medo nesse momento da minha vida. E tomando consciência dessas emoções, isso por si só vai acabar produzindo um bem-estar, um conforto no seu corpo e na sua mente. Hoje a ideia da meditação é, na verdade, isso. Isso que eu faço no processo terapêutico há muitos anos. É a gente poder tomar consciência plena das nossas emoções, daquilo que nós passamos. E esta relação entre mente e corpo é muito forte. Eu gostaria que vocês procurassem sentir o corpo de vocês, melhorar a respiração, tomar consciência das emoções, procurar compreender e deixar fluir. Você não precisa ficar querendo interferir. É como se você respeitasse um movimento da própria energia no teu corpo, desse fluir, conforme você vai respeitosamente ouvindo e permitindo este fluir de maneira adequada. Hoje nós fizemos um vídeo bem maior, mas eu acho que de muita qualidade e que vai contribuir com vocês. Um grande abraço e eu volto.